Hoje nós estamos recebendo aqui Flávia. a Flávia Monzano. Prazer, tudo bem? Dá licença. Tudo bom? Seja bem-vinda, Obrigada. fica à Pode sentar, por vontade. favor. A Flávia, gente, tem ali Uma história, né? história, né? Linda. Eu falo que ela é o case dela mesma, ela é o melhor case de sucesso. E eu queria que você contasse primeiro um pouquinho, né? Você é coach e também é hipnoterapeuta. E aí, através dessa técnica, você conseguiu aplicar na sua própria vida. Me conta um pouco disso. Conto tudo. Aliás, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder contar minha história, poder contar e impactar tantas vidas, né? Eu sempre agradeço a Deus, honro a Deus por me permitir isso. E eu sofri muito tempo, gente, sofri muito tempo com a obesidade, 15 anos. Caramba. 15 anos. 15 anos tentando emagrecer. Eu costumo dizer que eu engordei tentando emagrecer. Né? Tomei muitos remédios para emagrecer, né? Só que era aquilo. Eu parava de tomar o remédio, voltava a engordar. Então foram 15 anos de compulsão alimentar, efeito sanfona, engorda e emagrece. Já estava numa depressão, ansiedade, porque isso vai afetando a nossa vida como um todo. Né? Muito. E eu consegui mudar esse quadro, né? Que não é sobre o alimento. Muitas vezes a gente acredita que tem que viver de dieta para poder emagrecer, deixar de comer o que gosta para poder emagrecer, ou então se matar na academia. Verdade. E a gente não precisa disso, né? Quando a gente começa a entender como funciona o nosso padrão, a nossa mentalidade, a gente começa a conduzir a nossa vida de uma forma diferente. E foi assim que eu mudei a minha vida, reprogramando a minha mente para reprogramar o meu corpo, o funcionamento do meu corpo. Cada pessoa tem um tipo de programação diferente ou essa programação ela é meio que universal? Isso vai de acordo, Babi, com a vivência, a criação, né? Então todos nós temos uma programação, né? Só que isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa, por exemplo, quando fica ansiosa, emagrece. É verdade. E eu era o contrário. Eu me sentia ansiosa, eu queria comer. Eu passava por uma frustração, eu não sabia lidar com aquela frustração. Então, o meu refúgio era o quê? Era a comida. comida. A comida era uma fonte de alívio para mim, né? Então, por isso que eu cheguei a 104 quilos. Uau. Então, foram 40 quilos, eu engordei 40 quilos, né? Mas tudo estava onde? Exatamente no meu preparo emocional, né? Então, eu não sabia lidar com uma frustração. Era eu passar por uma frustração, eu preciso comer. Eu estou ansiosa, eu preciso de um chocolate. Então, são esses padrões. Então, são esses padrões de pensamento, esses padrões mentais que acabam impulsionando e gatilhando a pessoa para comer mais. Né? Então, eu comecei a mudar a minha história quando eu vi que nada me ajudava a emagrecer, né? Você Remédio, estava dieta. com quantos anos quando você chegou no teu peso máximo? 31 anos. 31 anos. Então, no auge da juventude aí, né? Com 30 anos, você já era casada, tinha filhos? Ainda não, né? Já era casada. Já era casada, Já mas você era. não tinha ainda filhos. Não tinha filhos. E aí, como é que era a cabeça, né? Quero ter um filho, tô casada, mas como é que eu vou fazer? E essa era uma preocupação, porque eu queria engravidar, só que eu estava com 104 quilos. Eu falei, meu Deus, eu pensava, se eu engravidar, eu vou engordar mais uns 20, 30 quilos. Então eu tinha medo disso também. Né? Então meu sonho era ser mãe, mas eu não queria daquela forma. Por quê? Porque eu sabia que não era só seguir uma dieta. Sim. Porque eu já tinha tentado de tudo. Né? E eu achei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa mudança na minha vida? Porque eu era compulsiva alimentar, então eu comia as minhas emoções e eu comia muito. Né? Comia até doer o estômago. Sério? Comer para passar mal mesmo. Eu era aquela pessoa que eu comia escondido. Comia escondido de do madrugada marido. também? De vergonha, Madrugada, não. Chegou não, né? Não, esse eu nunca acordei para comer. Nunca acordou pra Trocou o sono Mas eu pela comia de comida. dia mesmo. porque Durante o dia, e ainda mais no período da noite, era o momento que eu mais comia. Era o que eu mais comia. Então, principalmente no final de um dia estressante. Então, essa era uma preocupação. Como eu vou ser mãe estando no peso que eu estou? Né? Eu preciso me cuidar, é a minha saúde. Eu cheguei num ponto do desespero, era tão grande que eu achava que nada ia conseguir me emagrecer. Aliás, teve uma época que os remédios eles foram proibidos. Os remédios? Os remédios para emagrecer foram proibidos, né? A Anvisa proibiu. E no meu desespero, eu entrava todo dia no site da Anvisa para saber se estava liberado. Exatamente. E chegou num ponto que eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu acreditava que só remédio me emagrecia.
Eu cheguei a buscar um médico para fazer cirurgia bariátrica. E eu tive uma negativa ali. Ali naquele momento eu não entendi, mas eu sabia que era Deus, né, provocando toda aquela situação para mostrar que assim, você precisa passar por um caminho para mostrar que sim, é possível. E hoje eu entendo isso, né? E ajudar muitas mulheres a passar por esse caminho também. Então, naquele momento eu desisti de fazer a cirurgia bariátrica. E me deu um clique ali. Eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida. Né? Foi nesse momento que a chave virou. Que eu pensei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Eu preciso fazer algo diferente. Porque se eu tivesse passado por uma cirurgia bariátrica, como acontece com muitas mulheres, né? E, infelizmente, pelo fato delas não trabalharem a mente, né? Elas acabam voltando a engordar. E eu acho que teria acontecido a mesma coisa comigo se eu tivesse simplesmente passado pela cirurgia bariátrica sem ter cuidado da minha mente, né? Então, eu fiz o processo inverso. Mais difícil, que ninguém quer fazer, né? Foi corajosa. Exatamente. E foi aí que eu comecei a perceber, né? Então, o meu processo, ele foi bastante intuitivo, né? Eu digo que eu tenho uma formação empírica, porque eu passei por esse processo, né? É a minha história de entender, de me conhecer, de perceber o que acontecia comigo, né? Porque não adiantava eu seguir uma alimentação saudável. Chegava na quinta-feira à tarde, eu chutava o balde. Mas por que eu faço? Por que eu tenho esse padrão? De novo. Exato. Por que eu tenho esse padrão? Por que eu sigo de segunda a sexta-feira e chega no final de semana eu arrebento de comer? Também é outro padrão. Então, eu fui percebendo esses padrões repetitivos de compensação. Falei, opa, eu preciso começar a trabalhar isso em mim também. Como é que você começou a achar aí a luz no fim do túnel? Como é que surgiu? Você foi sozinha? Alguém te ajudou? A dor. A dor foi a luz no fim do túnel. Eu não aguentava mais aquela vida. Eu chorava, eu não queria sair de casa, né? Eu tinha vergonha do meu marido. Caramba. Eu inventava desculpa para não sair de casa porque eu não queria que as pessoas me vissem. Como assim? Eu saía para trabalhar porque eu precisava trabalhar, né? Sim. Então, eu tinha que ir, mas eu não queria. Né? Então, eu já estava num ponto, uma situação tão angustiante e depressiva, que ali eu falei assim, isso está me incomodando demais. Eu não aguento mais essa vida. E eu só com 31 anos, eu falei assim, nossa, como que eu vou chegar quando eu tiver 40 anos? Como que eu vou ter meus filhos? Né? E naquele momento, me veio o clique do, ou eu mudo, é como se tivesse uma bifurcação na minha frente. Ou eu continuo do jeito que eu tô, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que assim, a Flávia fez alguma hipnose aí para ela não gostar de comer. Não, eu gosto de comer e gosto de comer bem, né? E aí eu me enxerguei numa bifurcação. Ou eu continuava do mesmo jeito e não reclamava mais, porque eu reclamava muito, né? E eu não reclamava mais e beleza, vou continuar engordando até o quanto der. Ou eu mudo de fato a minha vida. Ou eu faço alguma coisa diferente por mim. Preciso começar a me cuidar. Eu não me cuidava. Eu simplesmente deixava a vida me levar, né? E me deixava levar pelos problemas que aconteciam comigo. Entendi. Você sentiu, Flávia, que a obesidade, quando ela vem na sua vida, ela vem na vida da pessoa por dois fatores. Uma, por genética mesmo, né, que a pessoa engorda, por exemplo, se alimenta e ela vai engordando mesmo, naturalmente, e outras mediante as frustrações que a gente passa no decorrer do tempo. Um é mediante o relacionamento, uma traição, uma decepção no casamento, outra porque foi fazendo provas, seja na faculdade, seja da autoescola, um concurso público. Coisa, né? No teu caso, como você teve e tem uma vida de superação, o teu caso foi o quê? Mais genética ou por alguma frustração que você tenha passado e você não estava conseguindo, lutando, não estava conseguindo por aqui? É muito legal você fazer essa pergunta, porque eu achava que era genética. Eu falava assim, não, minha família é de gordinho, então é por isso que eu sou gordinha. Família é de gordinhos? Aham. Ah, entendi. Eu falei, peraí, então é por isso, né? Minha mãe e meu pai são gordinhos, então não tem como eu ser magra. Olha a cabeça, isso é um padrão, Rê. Isso também é um padrão mental.
Isso limita as pessoas de emagrecer. Isso é um dos pensamentos que limita as pessoas de emagrecerem. É que nem tem várias mulheres que falam assim, Flávia, eu estou na menopausa e não consigo emagrecer. Quando elas começam de fato a usar o método, elas emagrecem até na menopausa. Então, não tem a questão de idade, não tem a questão de genética, não tem a questão da menopausa. Não, é tudo cabeça. Gente, tá tudo aqui. Tá Tudo tudo, aqui, tá tudo. Meu tudo. Deus, e é difícil administrar, porque nós mulheres, a gente passa, né, por muitas oscilações de humor durante o mês, né? A gente tem as nossas TPMs, tem muita coisa que impede a gente, às vezes, muitas vezes, de conseguir fazer o certo, né? E aí, como é o teu trabalho como coach? Como é? A pessoa chega pra você e fala, tô passando por isso, tenho compulsão alimentar, como é que eu começo? Que é isso que a gente quer saber, como é que você emagreceu? Começar e terminar, né? Porque tem muitas pessoas que começam, E para chega no no meio do caminho e para. desiste, Pois é essa motivação, né? Muitas pessoas começam e largam no meio do Larga caminho. no meio, Né? não consegue. Então, o que eu ensino para elas é justamente elas encontrarem essa motivação diária. Eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é como se fosse você escovar os dentes, tomar banho, né, beber água. Você precisa fazer todos os dias isso. Então, o emagrecimento, ele tem a ver com o quê? Com autocuidado, com autoamor. Né? É a mulher passar a se cuidar, é a mulher passar a olhar para ela. E muitas vezes, por conta do trabalho, principalmente quando chegam os filhos, puxa, deixo tudo, deixo a minha vida, paro de me olhar, paro de me cuidar para poder priorizar os outros. Né? Por quê? Porque ela se sente culpada. Né? O dia a dia é muito corrido, ela tem que dar conta de tudo e muitas vezes ela veio de uma criação assim, né? De fazer tudo certinho, de fazer tudo correto. Então ela carrega isso, então ela se deixa de lado para priorizar os outros e ela acaba descuidando dela. Então eu começo o trabalho com ela justamente de dentro para fora, né? Geralmente o emagrecimento é de fora, né? Começa por fora, vou mudando meu corpo. Não, o emagrecimento ele tem que começar dentro. É de dentro para fora. É aquilo que você faz dentro de você que remete, né, que traz o resultado por fora do teu corpo. Né? Então eu começo essa conscientização né, diária de hábitos alimentares, de hábitos dela se priorizar, dela se cuidar. Né? Eu trago isso muito para a consciência e de como ela lida com os problemas, porque muito vem das frustrações. Sim. De não saber lidar com as frustrações. Então, peraí, o nosso corpo ele precisa de prazer, né? É a dopamina. Eu preciso de prazer rápido, prazer imediato. Qual que é o prazer mais rápido e imediato? Vou abrir uma barra de chocolate. Mas peraí, tem outros prazeres na vida. Né? Então, é ensinando ela a se libertar do único, exclusivo prazer da comida. Tem outros. Que legal. Muito bom, né? Ó, gente, podemos dizer que a vida da Flávia é uma tremenda superação, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e ela comentou agora aqui pra gente que ela pesava 104 quilos, emagreceu 40 quilos. 40. E com todo respeito, gente, Lindíssima, quem não diz fala. Lindíssima, né? Com a Todo autoestima lugar. lá em cima, todo lugar. Aí a pergunta E ela que... ela teve bebê faz o quê? 1 ano e pouco, né? Um ano e 10 pouco. meses. Um ano e 10 Aham. Parabéns, Foi mãe. amiga. Obrigada, meu bebê é muito fofo. Então, ser mãe também não é uma É. desculpa de, não, eu Não. engravidei, então eu tô gordinha, tá tudo certo, né? É. E eu estava até comentando até com a Bárbara e com a Flávia aqui nos bastidores acerca das mulheres. Tem muitas mulheres que querem emagrecer, mas só que aí fica a pergunta: o emagrecimento melhor é fechando a boca ou fazendo a tal da cirurgia do estômago? Nem uma coisa e nem outra. Ai, meu Deus. E agora? É aí que tá o ponto. Você sabe que eu tinha um sonho que era emagrecer comendo. Por quê? Porque Eu já ouvi geralmente isso, mas dá certo? sou prova viva disso. As minhas alunas são prova viva disso. Quantas alunas você tem? Já passou por você? Já passou de mais de 5 mil. 5 mil. E assim, ó, é emagrecer comendo. A coisa mais chata do mundo, Renato, é a gente ter que parar de comer aquilo que a gente gosta. Verdade. Né? Mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Essa questão. As pessoas elas não engordam por fome física, elas engordam por fome emocional. É o comer sem a necessidade física.
né? E sim emocional. Quando ela começa a entender, ela passa a emagrecer comendo, né? Então, nem uma coisa nem outra. É emagrecer comendo. Olha, Mas que aí maravilha, vai eu ficar. quero. Fica aí uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas estão na mente. Ah, beleza, emagrecer comendo. Mas aí aquele doce, aquele pavê, aquele Ai, pudim, gostoso, uma aquela carne assada. Muitas pessoas, eu sou assim, um exemplo. Eu como um doce, mas depois eu já tenho que vir com uma verdura, um legume, porque eu fico pensando, se eu ficar comendo em excesso todos os dias doce, já vem na minha mente, olha a diabetes. Né? Parece que Olha isso, a pressão o corpo vai alta. pedindo mais, Sério, mais e sério, mais. Flávia, eu fico muito assim, isso meio que me condena. Eu falo, ó, cuidado, você não tá cuidado para ficar comendo todo dia doce, porque a diabetes tá aí. Olha a pressão. É errado isso, eu tenho que trabalhar minha mente, me Mas ajuda. então, esse é o ponto. O nosso corpo ele não precisa de doce todos os dias. Ai, mas o E meu acabou de Você almoçar gosta de de um... jantar. Você, é você hábito. Então, mas é hábito. esse o ponto. Eu tenho que tirar Essa esse hábito. necessidade é um hábito. Parece que você construiu esse hábito. É. Toda vez depois do almoço eu preciso de um chocolatinho. Quem falou? Quem falou pra você, É, né? Quem te disse que você precisa de um chocolate? Entendi. Mas isso virou um vício, isso virou um hábito. E que da mesma forma que você criou, você pode descriar ou você pode criar um outro hábito. Né? Por exemplo, Então, uma fruta, né, no lugar, não sei se Ai, pode não também, consigo. se é saudável ou não. Eu não consigo. Não consegue? Então, mas é esse o Fruta. ponto que eu sempre falo, né? Não adianta simplesmente você substituir, você tem que entender a sua necessidade real entendi. ali. Por que toda vez eu preciso de um chocolate depois que eu passo por um momento de estresse? Opa, peraí, eu estou buscando no chocolate uma fonte de prazer. Não preciso de chocolate para isso, eu vou comer o chocolate quando eu quero, mas o querer não tem a necessidade de todos os dias ser assim, né? Então você começa a entender a tua real necessidade e dá para o teu corpo aquilo que ele precisa naquele momento e não aquele prazer imediato, né? Que a comida é o prazer imediato, né? E muitas vezes você deixa de viver a tua vida, você deixa de fazer aquilo que é importante para você por conta desses vícios destrutivos que é o prazer imediato, Verdade. né? Então Olha, é desconstruir isso. Eu quero mostrar as fotos da Flávia, que ela trouxe aqui pra gente dos antes e depois. Vamos colocar aí? Olha lá, aí é você, né? Caramba! Meu Deus. 104 quilos Flávia. nessa foto aí, olha isso. Que isso, Flávia? É muita mudança, Em né? quanto tempo você emagreceu? Em 11 meses. Menos 11 de um ano. meses. Olha isso, E comendo bem? gente. E comendo. E comendo. É outra pessoa, né? Aham. É inacreditável, É outra né? pessoa. Até rejuvenesce, né? Totalmente. Não é? Totalmente. Rejuvenesce muito. Você tá brincando, Flávia? Olha aí, parece E as pessoas me perguntam. Tô precisando fazer um para. negócio com a Flávia. Babi, E é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, Flávia, mas aonde foi parar toda a pele? Então, porque Né? E você aí, não você teve fez flacidez, cirurgia, você não teve teve nada de flacidez? Por quê? Porque o meu processo, aliás, mulherada que está em casa, o maior erro é você emagrecer sem fazer uma atividade de força. Atividade de Musculação, por força, exemplo. tipo musculação. Por quê? Porque conforme o teu corpo vai emagrecendo, é importante você trazer a atividade física, principalmente de força, para ir ajudando a voltar o corpo. Então, eu emagreci, o meu processo de emagrecimento foi fazendo atividade física. É Foi importante lento, né? também. Assim, também não foi em 2, 3 meses. 11 meses, gente, se você for pensar, para quem tá num processo de emagrecimento, é tempo. Sim. É tempo. Então, Sim. assim, né, aos pouquinhos, de dia por dia, né? Foi isso, né, Flávia? Foi. É uma construção diária. Né? Então, por isso que é tão importante viver esse processo olhando para dentro. Por quê? Porque simplesmente se você for fazer uma dieta, aquilo é vazio, aquilo é chato, as pessoas não gostam, ninguém gosta. Né? Agora, quando você começa a entender o teu processo, olhar para dentro, para as tuas necessidades, você começa a buscar motivação, né, para fazer, para se cuidar, para fazer uma atividade física, para se alimentar bem, né? Porque é óbvio que no processo de emagrecimento é importante que a pessoa ela se alimente bem, né? Então, só que a mente precisa ajudar, porque se a cabeça não ajuda a fazer as melhores escolhas, passa a ser um parto, passa a ser um negócio chato, passa a ser uma obrigação. E não tem que ser uma obrigação, né? Tem que ser uma atitude de respeito, uma atitude de amor. O emagrecimento é sobre isso. É muito mais do que simplesmente saber compor um prato. É muito mais. É muito mais. Então muito mais. agora já tiramos a conclusão, eu consigo entender. Porque eu chegava na academia, Flávia, eu ficava vendo assim,
seja homem, seja mulher, que são obesos, e eles fazendo aqueles abdominal, os exercícios de musculação. Nunca cheguei a falar, mas dá vontade de falar assim, amigo, não faz abdominal não, primeiro vão perder a barriga. Eu tinha vontade de chegar e falar assim, aí eles vai se ofender se eu falar uma palavra dessa. Sim. Na minha mentalidade, eu achava que essas pessoas, primeiramente, tinham que fazer uma esteira, uma caminhada, uma corrida, perder para depois fazer musculação. Então, pela tua experiência, deu para perceber que ela foi fazendo musculação para quê? Foi junto. Isso, junto, porque você foi emagrecendo e firmando a pele. Isso mesmo. Para não ter a flacidez, não é isso? É isso mesmo. Ah, o maior entendi. erro é as pessoas emagrecerem sem fazer atividade física. Tem que fazer junto. Aí é uma combinação perfeita, né? Você trabalhando a mentalidade, tendo uma alimentação saudável com atividade física, é sucesso. Mas o pilar mentalidade, ele tem que ser trabalhado. Porque senão a pessoa, ela leva a primeira semana, leva o primeiro mês, depois não aguenta mais, chuta o balde e engorda tudo de novo. Então, não sei se você tem visto a Jojo Todinho, ela tá fazendo isso. Porque Nossa, ela tá malhando ela muito. tá malhando pesado, muito pesado, fazendo muita musculação. E as pessoas vêm criticando ela, falam, pô, você não falou que ia fazer bariátrica? Você não falou que ia emagrecer primeiro? Ela falou assim, não vou fazer mais bariátrica, eu vou emagrecer comendo e fazendo musculação. É isso. E ela pegando pesado, eu falei assim, gente, mas não tem que perder primeiro as calorias, a gordura para depois. Ela tá Agora, fazendo certinho, é isso os aí. dois, né, para poder segurar a pele. Para ela Pra não conseguir ter ter a um flacidez. processo saudável, né? E não Pra ter a flacidez. natural. E você até, com a musculação, você acelera esse processo, né? De emagrecimento. Eu também, por muito tempo na minha vida, eu falava, não, eu preciso emagrecer, ficava só lá na esteira. Aí uma vez eu tinha uma professora, ela falou, olha, não é assim. Você confia no meu trabalho? Eu falei, confio. E fui pra musculação. Foi quando eu fiz menos aeróbico da minha vida, Sério? mais musculação e meu corpo ficou maravilhoso, né? Na época que eu tava fazendo com ela. E realmente ela mudou totalmente o meu conceito sobre a musculação. Porque a gente aprendeu errado. Sim. Né? Exato, A gente aprendeu que ficava lá na esteira e tal. Mas eu acho que hoje é o que você falou. Primeiro aqui. Acho que primeiro de tudo aqui. Tanto até quem faz bariátrica passa por psicólogo antes, passa por terapia. Não é uma coisa, vamos lá, amanhã você vai operar e vai fazer. Não. Né? Tem todo um processo. É claro, se a pessoa tem milhares de problemas de saúde, é uma coisa urgente. Se a pessoa não fizer, ela vai a óbito. Perfeito. Gente, é uma coisa. Agora a pessoa está saudável. Tem tudo para, né, jovem. Aí é preguiça, né? Você não acha que é um pouco de preguiça, às vezes, ou não? Então, isso também é delicado. É. Por quê? Porque tem gente que escuta assim, é falta de força de vontade, é preguiça, é porque você não toma vergonha na cara, porque você não emagrece. E é muito mais profundo. Pode ser que tenha aí um pouquinho de preguiça também. Acontece. Eu sinto preguiça. Sim, a gente sente, né? Mas quando a gente fala de obesidade, né, de compulsão alimentar, uma pessoa que sofre com compulsão alimentar e ela tem dificuldade de lidar com as emoções, é mais profundo, né? Não tem a ver com força de vontade. Às vezes as pessoas acham que é força de vontade, às vezes as pessoas acham que é falta de vergonha na cara, mas não é. Existe um problema ali que precisa ser tratado, né? A obesidade, ela é apenas um efeito externo de um problema interno que precisa ser tratado. É esse problema interno que precisa ser conduzido de uma forma de reprogramar a mente para que ela consiga emagrecer de forma saudável, sem sofrimento. Essa é a melhor coisa, sem sofrimento. Porque essa parte aí que pega mais, né? Olha, a gente poderia ficar aqui um Maravilha, tempão cara. ainda falando com a Delícia. Flávia, né? Porque ela tem muito a nos ensinar, mas você Poxa. pode continuar aí, Hoje eu né? fui liberto. Encontrando. Eu acho que Minha eu também, mente- viu? Minha mente foi liberta, porque é aquilo que eu falei, eu achava que todos os obesos que estavam na academia, primeiramente tinha que fazer esteira, tinha que correr, e não Agora é você por aí. põe todo mundo pra malhar. Bora, Vamos vamos lá! Saúde é o que interessa, o resto Não tem pressa. pressa. Eu quero que você deixe seus contatos pra gente, dicas também pra quem quiser encontrar aí o teu método, como é que faz? Meu Instagram é Flávia Monzano, @FláviaMonzano. Tem o meu site também, flaviamonzano.com. E eu vou fazer um desafio gratuito, mês das mães. Que legal. Uma mãe quero ser magra. Então, quem quer participar desse desafio, que vai começar na próxima semana, vem no meu Instagram, já se inscreve no link do meu perfil e vamos embora. Quero te ajudar a emagrecer. Emagrecer legal. comendo. Dá um Emagrecer recado pra ela. comendo sem sofrimento. É ter uma mente de magra. É isso aí. Que Gente. não adianta, às vezes a pessoa é magra e tem a mente
né, de Gorda. gordinho, né? Exato. Então, vamos ficar magro por completo.